Só dando início a mais uma reunião da comissão. Hoje, motivo para a gente ouvir aí o servidor Evandro. Então, a gente vai chamar eles para fazer assim. Podia chamar o senhor Evandro, a data do dia 11 de dezembro, às 12h30. Se ocupar aqui, por favor. Boa tarde. Opa, o coronel José Inácio. Apartamento 401, número 237, centro. Imagina. Evandro, obrigado. Doutor Denilson, obrigado por estar presente. Aí convidado, na primeira o senhor não pôde vir, hoje está aqui presente. Eu vou passar aí para os colegas aí para fazer umas perguntas, ok? Tem iniciador. Pode começar o relatório e durante o mês. O Lucas já qualificou? Tá tudo certo, Lucas? Já sim. Eu fico por último hoje. Eu cheguei por último, vou ficar por último aqui. Boa tarde, Evandro. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Evandro, conta pra gente quanto tempo você está na Secretaria Municipal de Educação? Na secretaria ou na prefeitura? Pode ser os dois. Iniciei em 2017 como supervisor pedagógico, exercendo esse cargo 2 anos. Após isso, mais 2 anos como orientador e entrei na secretaria no setor de administração meados de 2020. Você então pegou esse período de 2017, né? E a gente recebeu aqui a secretária também à época. Poderia descrever para a gente como que estavam os prédios públicos à época, a condição que você encontrou, se você já tinha conhecimento disso ou por estar no pedagógico não era tanto? Não, porque eu só exerci o cargo no Semeja, então eu ficava só numa única unidade escolar de 2017 a 2020. Você assumiu essa atividade de conhecer mais a infraestrutura da rede a partir de Meados de 2020, 2021. E como estavam as condições das escolas naquela época? Já havia contrato de manutenção predial? Quando eu entrei, havia um contrato da Aristo, né? Mas não era da minha parte, pois eu exerci um cargo de CC3, né? Fazia mais aquela parte de office boy, de levar documento e trazer. Então você não teve atuação direta nesse contrato de manutenção predial? Da Aristo? Não. Tem como fazer uma avaliação do trabalho ou você prefere? Não, porque é mais algo voltado para o lado técnico, né? Então eu não tenho conhecimento. E após a Aristo, foi informado para nós que ficamos 1 ano e meio sem manutenção predial e isso realmente trouxe muitos problemas para os edifícios da rede. Perfeitamente. Isso. São 41 unidades, né? Onde você agrega 16 mil alunos. Sem uma manutenção, realmente vai acabalando aí alguns problemas. Você poderia descrever para a gente como foi a sua atividade nessa última função sua agora, como superintendente, correto? Quais seriam O superintendente, ele age como um colaborador, né? Colaborando em todos os setores, né? Tanto transporte, alimentação, manutenção, parte pedagógica. Nessa última atividade, então você tinha uma atividade, uma linha de ação, vamos dizer, indireta, que era lidar com a infraestrutura das escolas, dentre as demais. Dentre as demais, são todos o mesmo padrão. Ela fazia parte de uma linha de atuação sua. Isso, também.
A gente também teve informação aqui na CPI de que tivemos o termo de referência, depois a licitação, né? Você ficou um curto período apenas como fiscal do contrato. Poderia relatar como que se deu essa situação? Como que... Teve a portaria 116, né, que me retirou do contrato dia 12 de maio. A primeira ordem de serviço foi deferida dia 13 de maio e a primeira execução no diário de obra foi dia 24 de maio. Quando você já não era mais fiscal de obra. Perfeitamente. Fiscal do contrato. Fiscal do contrato. Mesmo não estando como fiscal do contrato, você participou de algumas iniciativas de ordem de serviço, acionar a demanda para a empresa? Não. Por último, queria que você avaliasse como que a gente tinha então uma condição precária, né, 41 unidades nesse período de 1 ano e meio. Como você avalia a situação atual dos imóveis após essa última contratação de manutenção predial, se você teria uma avaliação geral? Eu não tenho como eu te falar, porque eu trato mais internamente, né, já que tinha um corpo técnico que fazia essa avaliação. Por enquanto, satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, senhor vereador. Evandro, gostaria de saber qual que é o seu cargo hoje, Superintendente educacional. superintendente educacional, e qual é a sua função? Ser um colaborador em todas as repartições da educação. Colaborar na parte de alimentação, onde a gente fornece 16 mil alimentações dia, transporte escolar de mais de 2 mil alunos, Quantos superintendentes? apenas um. Só terminar, voltando ao do raciocínio meu, também ajudamos na parte financeira e na parte pedagógica. O senhor afirmou que a prefeitura ficou 1 ano e meio sem contrato de manutenção. Esse 1 ano e meio compreenderia os anos de que tempo a que tempo? Eu acredito que deve ter sido entre 2021 e 2022. Perfeitamente. Evandro, o senhor sabe, eu fui funcionário do cursinho municipal, estive à frente da coordenação lá. Tenho inclusive e-mails institucionais com relação à manutenção que eram endereçados ao senhor. E é uma empresa, não sei se é uma empresa contratada ou se é uma empresa, se eram os próprios funcionários da prefeitura, fazer serviços de manutenção lá, troca de torneira, troca de piso, o encalhamento, conserto do ar-condicionado, inclusive naquela construção que tinha sido recentemente readquirida, havia uma necessidade muito grande por obras. E entendo que relativamente a pouco tempo isso foi feito. Quem fazia esse serviço lá, se a prefeitura não tinha serviço de manutenção nesse ano? Eram os dois funcionários, né? Contratados, o senhor Reginaldo Teus Antônio e o Valdir. Eles eram contratados? Não, eles eram concursados. Então, todos os serviços lá, inclusive a reforma do telhado, foi feito por funcionários da prefeitura. Desde que não, no período que não tinha a empresa de manutenção, né? Então, o senhor afirma que entre 2022 e meados de 2023, todos os serviços nessa... Volta a data novamente, o senhor está confundindo. Meados de 2021 a meados de 2022. Né? Entende? E essa empresa começou a prestar serviço em meados de 2022. Então. A data eu não sei te dizer, porque vai estar de acordo com quem elaborou os termos de referência, licitação e planejamento. Nas suas tratativas com a empresa, se elas houveram, o senhor conheceu o senhor Xisto? Não. O senhor André ou Gol?
2 reuniões. O senhor trocou mensagens ou telefonemas com o André? Pode ser que sim, coisas irrisórias do dia a dia, tanta coisa que fica impossível de afirmar. Os apontamentos do Ministério Público apontam o senhor Vladimir e o senhor Henrique, cujo sobrenome é Kertzmann Missionchik, como sócios ocultos dessa empresa. O senhor teve contato com o senhor Vladimir ou com o senhor Henrique? Vladimir, eu acho que ele participou de uma reunião apenas. Qual que era a função do senhor Vladimir? Não sei. Mas ele sem função participava das reuniões? Não foi apresentado ele o que ele fazia? Não. Deixava de fazer. Simplesmente a reunião começou, foi o Vladimir, ele não se apresentou. Não, ele se apresentou que me parece, ele apresentou na efetivação do contrato, né? Mas eu não participei. Teria que ver quem que fez. No dia 6 de setembro, o senhor participou de uma coletiva de imprensa, no qual, inclusive, o senhor foi o principal interlocutor junto aos meios de imprensa, tentando demonstrar como as escolas, as 23 unidades, embora tenham sido mostradas apenas 3, tenham sido pintadas. E até isso, inclusive, aumentou um pouco a crítica em cima do gasto que a Engetec havia tido. Qual era o conhecimento do senhor a respeito das obras que a Engetec fez? O senhor não tinha conhecimento e foi só um interlocutor da prefeitura? Foi um interlocutor da prefeitura, igual todos, né? A população via que alguns prédios tinham sido pintados. Agora a parte técnica cabe a eles responderem. O senhor Marcos Alan não respondia hierarquicamente ao senhor? Marcos Alan? Qual que é a função do fiscal do Marcos? contrato? Tá. Isso, era a minha pessoa e a secretária, né? Não parte técnica. Então ele não respondia ao senhor? Parte técnica não. Até porque nós não temos conhecimento do mesmo. Perfeitamente. Essas 23 unidades foram pintadas com 21 mil galões de tinta, com 545 mil reais em tinta em 18 dias. Pela experiência do senhor, apenas no que tange ao período que o senhor possa ter auxiliado tanto a secretária Leila quanto a secretária Suelene, em especial no que diz respeito à manutenção, não causa estranheza a quantidade de tinta que as primeiras denúncias apontavam que havia sido utilizado? Isso somente o corpo técnico poderia ter essa certeza. Ainda assim, o senhor aceitou ser o interlocutor da prefeitura no apontamento de que aquele material tinha sido de fato usado? Nesse caso, não foi falado a quantidade do material usado, somente que a unidade tinha sido pintada. Mesmo que as denúncias já tivessem apontado a quantidade, as notas fiscais tivessem apontado a quantidade? Isso depois que nós ficamos sabendo através da imprensa. Mas aquilo que foi dito no dia 6 de setembro foi a posterior do que a imprensa apresentou, inclusive das quantidades. A quantidade, não referente às unidades que foram executadas a pintura. Perfeito. O senhor coloca como CC3, a sua função era exclusivamente levar e trazer documentos? Basicamente, que é o cargo de CC3, né? É um office boy. Isso, dentro internamente. Perfeitamente. Última pergunta. Dentro dos imóveis que foram comprados pela prefeitura recentemente, há uma casa aqui em cima no bairro João Paulo. A gente tem um registro fotográfico dessa casa antes do início da reforma e posterior. Havia uma grande quantidade de material que pode ser considerado, mas patrimoniado, como inservível. Lustres, tomadas, espelhos, arandelas. O senhor sabe aonde está esse material? Lustres, arandelas. Desconheço. Foi a Engetec. Pela ordem, presidente. Deixa eu. Aí está saindo do objeto A minha determinado pergunta da é CPI. se tá bem? foi a Engetec que fez. Não, Essa reforma não foi da Engetec. a Engetec fez a reforma da cozinha.
da cozinha. Isso, adequou ela às normas de vigilância sanitária. Os equipamentos que estavam nessa casa, os equipamentos da casa, como ela foi comprada. Muitos desses equipamentos que estavam no registro fotográfico anterior à compra, eles não estão lá e ninguém sabe onde está esse material. O senhor acha que a Engetec pode ter de alguma forma dado destinação diversa para isso? Pela ordem, senhor presidente. O meu constituinte foi intimado como testemunha. Aí ele assume uma posição de acusador de um suposto ilícito de desvio de matéria. Foge um pouco aqui do caso do objeto. Então, a Engetec participou Do quê? dessa reforma aqui da casa do João Paulo. Da cozinha? Da casa, de uma forma geral. Não, foi informado que eu tenho conhecimento da cozinha. Em geral, ela não teve acesso. Perfeito. Muito obrigado. Eu encerro minhas perguntas. Obrigado, Leandro, primeiro, bem-vindo. Né? Eu não posso fazer pergunta? Posso? Não pode. Não pode, né? Não está nomeado. Então, vamos fazer. Evandro, em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui e aproveitar para pedir desculpa, acabei fazendo você esperar um pouquinho, se a sua oitiva hoje, eu não sei de onde eu tirei, que isso começaria às 15 horas, perdão. Imagina, é um prazer poder contribuir, né, ao nosso município. Perfeito. Evandro, eu quero perguntar sobre a construção desse contrato, né? Talvez você saiba informar um pouco para nós. Foi feito um termo de referência no tempo que você ainda era superintendente junto à secretária Leida. Você sabe dizer quem ajudou a elaborar esse termo de referência que levou ao contrato? Que consta nos autos, né, do contrato, que a gente deu uma estudadinha, são Augusto Hart, que era o secretário, então, de obras, e as outras duas secretarias, né, que fizeram parte, Silvia e Leila. Perfeito, obrigado. O senhor foi colaborador em tudo. Existe um ditado popular que fala: quem é colaborador, quem é especialista em tudo, é especialista em nada, né? Não é isso? Isso. Ajuda em tudo, mas assim, não é o responsável, o supra-sumo em nada e nem precisa ser. Essa função do superintendente, podemos entender assim? Fala para mim um pouco sobre a portaria 116, que retirou o senhor de fiscal do contrato. O que motivou essa portaria? É uma lei federal, que eu não me resguardo agora, que a pessoa, para ser um fiscal de contrato, ela tem que ter o conhecimento técnico, e no caso seria que ser um engenheiro. Então o senhor foi retirado por não possuir conhecimento técnico e essa função foi passada para dois conhecedores técnicos da área de construção. Perfeito. Como o senhor pode nos ajudar a encontrar uma solução para esse problema? E aí você vai caber um grupo técnico responder para o senhor. Perfeito. Eu, estudando esse contrato por inteiro, vendo todos a sua execução, né, acompanhando lá folha por folha, o que eu percebo? Um contrato feito, fundamentado em insumos, né? Pintar uma parede, depois eu vou falar para o meu contratante quanto de insumo eu gastei que o contratante vai pagar pelos insumos. Comente um pouco sobre essa questão de insumos. Meu modo de ver, eu entendo que um contrato feito com insumos é um contrato que vai trazer dificuldades para a fiscalização. O senhor no início foi colocado como fiscal do contrato, logo saiu, eu penso, sorte sua, né? Benção na sua vida, porque ser fiscal de um contrato desse não deve ser muito simples, acredito que seja muito complicado. O senhor poderia comentar, se quiser, esse tema? Referente à parte técnica, eu não tenho conhecimento. Se eu fizesse algum comentário, eu poderia estar cometendo algum tipo de injustiça.
Nós ouvimos aqui a secretária, que é a sua superior hierárquica lá na secretaria, e ela trouxe aqui para nós um documento de uma obra anterior, da reforma de uma escola, onde, se não me falha a memória, para fazer uma reforma em uma unidade, foi gasto ali próximo de 250, 260 mil reais para fazer a reforma em uma escola. O senhor tem conhecimento dessa história? É irrelevante, porque não se atém nem ao tempo da CPI, nem ao objeto. Mudar a pergunta? Eu mudo a pergunta. Então, assim, quando vocês vão tomar uma decisão ou ajudar, apoiar a secretária a tomar a decisão dentro da secretaria a respeito de um relatório técnico, de aprovação de uma obra que um fiscal traz, como foi o caso aqui da Ingetec, caso surja alguma dúvida, práticas anteriores podem ajudar a tomar alguma decisão ou a equiparar alguma questão para fins de orientação? Isso vai caber à gestora da pasta decidir se é cabível a ela ou não, né? Está ótimo. O senhor presta um grande trabalho na Secretaria de Educação, o senhor tem angariado muito respeito junto a muitos funcionários da Prefeitura. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Queria fazer uma última pergunta. Estudando o PIC, que o Ministério Público enviou para nós, aquela documentação inicial. Era só um minutinho, tem uma questão aqui. Em relação ao PIC, existem degravações e quebras de sigilo telefônico que não podem ser divulgadas, tá? Porque senão a gente quebra o nosso acordo com o MP. Com relação ao PIC e que as quebras de sigilo Só algum telefônico, documento que você... o que já foi divulgado, não tem que estar acessível aí a nós. Já não tem mais também. de sigilo. O que está acessível a nós é que assim, tem... Pode perguntar, presidente? Pode. O que está acessível a nós é que nós temos que um agente político frequentava o ambiente Ingetec. Um agente político. É o que aparece lá, para minha surpresa, mas acho que é importante, de repente você pode nos ajudar. O agente político é o Fabrício, que trabalha com o Dr. Paulo há muitos anos, é conhecido na cidade, e aparece até nas quebras lá do sigilo fiscal, que ele recebeu um PIX lá da empresa, ali na casa acima de 30 mil reais, não saberia precisar exatamente a quantidade, e diz também as quebras que ele frequentava semanalmente a sede da empresa lá no início, né, da Ingetec. Ele chegou a participar de alguma reunião com vocês? Não tenho nem conhecimento. Esse nome só de vista e algumas vezes só. Dada Certo, eu agradeço. a pergunta do referendo, solicitar a convocação do Fabrício. Porque desde a força da minha alçada, não tem conhecimento. Certinho. Senhor? Eu estou com satisfeito, presidente. Denilson, é claro, a gente agradece aí, desculpa por alguma coisa e vocês vão liberar. Tá? E eu venho agradecer a todo o corpo que está aqui, tá? E a gente está aí para poder contribuir o melhor para a nossa educação da cidade e para a nossa prefeitura. A gente agradece. Prazer ver o Dr. Denilson, né, que é famoso aí na região, e tem a chance de sentar do lado dele aqui. Fazia tempo, Denilson fazia tempo, mas É que eu não venho aqui, né? vai no Ele empatou com o firme agora.
Mas obrigado, seja. Obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço. Tiago, mais uma vez, sua família está de parabéns. Está ganhando tudo agora? É tempo de botar fundo. Só dá o tchau. O Igor. Tchau. Valeu. Um abraço. Fica velho, velho. O que é isso? O que é fazendo? Ele pinta o cabelo, né? Vereança deve dar saúde, da substância. Um abraço. Um abraço, satisfação mesmo. Tudo bem? Boa sorte aí. Obrigado. Ainda está começando na minha. Vamos mais um. Então tá ótimo. É o terceiro, né? Terceiro. Obrigado. Um abraço, viu? Vou tomar um café aí. Um abraço. Abraço. Prazer. Não, eu tô com a do. Adorado. Tá, eu preciso que você imprime aquele documento, assina digitalmente, leva no cartório de notas para fazer a... Continua. que eu pedi, registrar lá. Acrescenta então. Não tem prazo. A intimação não tem prazo. Não faz a intimação. Não, 8 dias é por solicitação de documentos. Do reverendo. É só Fabrício. tá aqui. Amanhã que horas que é? Amanhã é às 2. Mas se você puder vir amanhã, melhor ainda. Nós já temos aí também. É porque amanhã Tive tem marcado bastante pro dia gente. 18. Gente, já. Já convoco amanhã, ué. Amanhã só já não- tem bastante gente. Tem quase 7 Presidente, pessoas eu pra não amanhã. estarei aqui antes do dia 18 ao meio-dia, depois eu estou aqui. Não entendi. No dia 18 eu chego em Pouso Alegre ao meio-dia. A gente tem leituras que dias agora? Dia de, vai ser a de amanhã, não? E dia 18. Às 2 horas. Não. Dia 18 foi 2 que eu marquei? Foi 2 horas. Eu confirmo, mas é depois do meio-dia. Amanhã quem que é? Amanhã é o pessoal é o Xisto, ele confirmou. Os fiscais do contrato lá do Departamento de Apoio à Gestão, que é o Carlos, Andressa e João, o Gabriel, quem mais? O André. Então O tá André já. tem mais? O André. Tá bom, depois eu ligo. O André eu não Então, consegui Karine, mais ainda. não dá para encerrar. Aí eu vou jogar dia 18. Então eu convido amanhã e já peço ao doutor Tiago, que o doutor Mas aí Tiago eu vai convido no dia acompanha 18. nós. Tá?